E o meu coração se entristecia muito, gente, porque você criar um filho dentro da igreja e você ver o seu filho sair pro mundo, assim, não é fácil. Meu filho chegava de madrugada, muitas vezes, alcoolizado. Só que o que sempre me dava uma esperança, pastor, é o temor que ele tinha das coisas de Deus. Sim. Porque eu espiava ele chegar pela janela, mas ele nunca conseguia olhar na minha face, porque ele tinha bebido. Ele puxava o bonezinho dele no rosto pra não olhar pra mim. Porque o coração dele ardia de me dar esse desgosto. Ele não conseguia. E eu ali na peleja, sempre orando, sempre aqui dentro, nunca deixei nada abalar minha fé no sentido de estar na obra. E teve uma época que os nossos cultos aqui, os obreiros faziam aquela escalinha de oração, lembra, pastor? 5 minutos, 10 minutos cada obreiro, enquanto o culto tava correndo. E todas as vezes que eu tava lá atrás, eu era Gabriel. E teve um culto aqui, que eu estava aqui atrás, e a pastora falou sobre prisão espiritual. E nesse dia a senhora falou muito sobre grades, e eu via meu filho como se dentro de uma gaiola. E eu gritei dentro dessa igreja muito alto, as obreiras, acredito que todo mundo escutou, eu gritei: Gabriel, saia pra fora, Gabriel. Porque a senhora usou essa palavra no púlpito e eu usei o nome dele completo, e eu caí de joelho nesse dia, eu fiz uma poça de lágrimas diante do meu joelho, assim, e continuei na oração e na consagração. E a minha empresa é anexo com a empresa dele, é uma sala só dividida por uma parede. Ele tem uma barbearia e na segunda-feira ele não trabalha, e eu sempre vou lá dar uma ajeitadinha e tudo, e eu tô sempre lá limpando e orando, e nessa segunda-feira eu falando com o Senhor, eu orava, eu colocava a mão nas cadeiras dele e falava: Senhor, até quando, Senhor? Tá doendo. E aí eu coloquei no celular um louvor, e como eu fazia parte da coreografia aqui da igreja, eu gosto muito de dançar na presença do Senhor, e naquele momento o Espírito Santo me impulsionou: dance, porque hoje você vai dançar pra mim, sem plateia. E eu comecei a dançar, pastor, e aqueles gestos que eu fazia, jogava minha mão e eu clamava, e eu chorava, e eu falava. Eu puxei a cortina daquela porta da barbearia e eu dancei muito, muito pro Senhor. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira tinha culto dos homens aqui. E meu esposo veio com ele pro culto. E quando eu cheguei, eles chegaram do culto, eu tava no sofá, meu esposo veio correndo e falou assim: corre aqui, porque o Gabriel voltou pra Jesus. Eu corri lá na garagem, eu abracei ele, eu ergui ele, eu chorei tanto. Porque a lágrima de uma mãe, o joelho de uma mãe move o mundo espiritual.